Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Estamos dando início ao nosso devocional matinal e agora às 6 horas da manhã. Então vai ser assim por enquanto. Temos visto que tem sido um tempo muito bom e um tempo em que podemos começar o nosso dia falando com Deus e ouvindo Deus falar conosco através das Sagradas Escrituras. Então já são 6 horas da manhã, hoje 30 de julho de 2020, o tema do nosso devocional será Visão Divina. Então vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus para essa manhã, que tenho convicção que será uma manhã e um dia especial, porque estamos buscando Deus logo de manhã. Vamos então orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos deu o dia de ontem para fazermos a Tua vontade, para provarmos, Senhor Deus, o Teu cuidado, a Tua graça, o Teu amor, provarmos, Senhor Deus, a Tua misericórdia e a Tua provisão. Queremos nesse dia, Senhor Deus, pedir e Te agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua proteção e pelo Teu amor e Tua misericórdia nesse dia de hoje. Nos ajuda, Senhor Deus, no momento em que estivermos meditando na Tua palavra, que possamos aprender mais de Ti e ficarmos cada vez mais semelhante e cada vez mais dentro da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, bom dia. Temos aqui a sogra da irmã Anne conosco, que Deus abençoe também. Tenha um bom dia. O nosso texto hoje está no livro de Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 10. Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 10, diz o seguinte: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram até Troade. À noite sobreveio Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Muito bem, meus amados, o nosso versículo-chave está no versículo 9, que diz: À noite veio uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, versículo 9, o tema do nosso devocional, Visão Divina. E o nosso autor diz o seguinte: A invasão da Europa não estava nos planos de Paulo, mas estavam na mente do Espírito Santo. Sabemos que a Europa se tornou o primeiro continente cristão e a principal base para o avanço do Evangelho para os continentes da África, Ásia e América e Oceania, alcançando assim os confins da terra. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Embora a visão tenha sido clara para o apóstolo Paulo, ela não veio acompanhada do roteiro, nem com as coordenadas marítimas que o auxiliassem no alcance do lugar desejado por Deus. Então, não foi simples nem fácil
para Paulo entender a rota que o levaria para cumprir a vontade de Deus. Perdão. Aliás, essa experiência é comum a todos que se põem a obedecer a Deus. Ele e seus companheiros viajaram muito tempo e por uma rota tortuosa até encontrar o caminho. Eles passaram muitos dias viajando e sem saber como agir no propósito de Deus. Após muitos dias orando e viajando, chegou a resposta. Paulo teve uma visão que o fez entender a vontade de Deus para a sequência da missão de pregar o Evangelho. Essa experiência marcou o ministério de Paulo para sempre. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou o apóstolo dos gentios, tendo um frutífero ministério na conquista de vidas para Jesus. Se antes de tudo era proibido, agora as portas se abrem até palácios, como vemos na Cesareia. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Embora fosse um pagão, o rei ficou tocado a ponto de dizer: por pouco me persuades e me faz um cristão. A oração do nosso autor diz: Senhor, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Move nossa vida para fazer a tua vontade. Renova a nossa disposição para te servir. Amém. Muito bem, o nosso texto está muito focado sobre a visão de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida. E como é difícil, né, tentarmos entender a vontade de Deus. E infelizmente muitas vezes, em busca de se descobrir a vontade de Deus, nós esperamos às vezes que aconteça algo como aconteceu aqui com Paulo, algo como uma visão clara de Deus, dizendo, direcionando e falando para onde devemos ir, o que devemos fazer, que decisão devemos tomar. Entendendo biblicamente como Deus age na história, a gente consegue ver que Deus nos deixou algo muito claro para conduzir a nossa vida. Entendemos dentro da teologia reformada que a palavra de Deus hoje é o nosso guia, a nossa bússola, aquilo que vai nos dizer o que fazer. Talvez você fique perguntando: mas pastor, como é que eu vou saber se eu devo casar com fulano ou cicrano? Pastor, como é que eu devo saber se eu devo ir para esse tipo de faculdade e não para aquele outro? Pastor, como é que eu vou saber, biblicamente falando, se esse emprego é o que eu devo ir e não esse? Como é que eu vou saber se eu devo comprar esse carro e não aquele, aquela casa e não essa, se eu devo ter filho ou não? E muitas vezes a gente fica nessa imparcialidade e sem saber para onde ir e o que fazer. Eu sempre digo de forma muito clara: a palavra de Deus nos dá as respostas para tudo. Mas algumas coisas existem os princípios elementares, os princípios básicos que nos norteiam. Por exemplo, escolha de um escolha de um emprego, de um carro, se vai ter ou não filho. A primeira pergunta que eu devo fazer para Deus é: isso vai glorificar a Deus ou não? Vamos entender melhor. Muitas vezes a gente está ali orando: Senhor, por favor, me abençoa para que eu possa comprar o meu carro, para que eu possa ter o meu transporte. E aí fica aquela dúvida: o Senhor abençoa, mas fica aquela dúvida: eu compro esse carro ou aquele? E eu quero aqui uma resposta de Deus. Amados, a resposta que você tem que ter é: esse carro vai lhe dar mais prejuízo? O imposto é mais alto? Se acontecer de ser roubado, o prejuízo como vai ser? Eu tenho condição de pagar um seguro? Esse carro, ele consome muito ou não? Eu vou ter que gastar muito mais se fosse esse outro? Então essas respostas é que vão lhe direcionar se você deve comprar ou não um tipo de carro.
Vamos então para um relacionamento. Eu devo ou não namorar com essa pessoa ou aquela? A resposta que eu sempre digo é: a pessoa tem que ser crente. E quando eu falo crente, se você é um salvo, essa pessoa tem que ser um verdadeiro crente. Eu não estou falando aquele membro de igreja que está lá na igreja um dia sim e 10 não, que não tem compromisso com o corpo de Cristo, que não anda seguindo os passos de Cristo. Porque existem muitas pessoas que são crentes nominais, apenas dizem que são crentes, mas não vivem como cristão. Então, o que nós estamos dizendo é: escolha aquelas pessoas que estão andando com Cristo. Corra juntamente com Cristo. E aí você olha para o lado. E quando você olhar para o lado, aquela pessoa que estiver do seu lado, correndo com você para Cristo, essa pessoa deve ser a pessoa que você deve casar. Então não é que Deus vai chegar em uma nuvem rodeadas de anjos e dizer para você: olha, esse aqui é o rapaz certo, a moça certa para você. Não é assim que funciona. Deus nos deu a sua palavra, e a palavra de Deus diz que nós não devemos, ter jugo desigual. Não dá para viver o crente com o descrente. Então são várias direções que Deus nos dá. Vamos colocar aqui outra coisa. Meu trabalho, eu devo trabalhar aqui ou aqui? Amados, qual é o trabalho que você vai poder glorificar a Deus? Qual é o trabalho que vai lhe dar mais condições de estar mais presente no culto a Deus, glorificando a Deus e sendo grato a Deus? Qual é o trabalho que vai lhe envolver menos com as coisas do mundo? Qual é o trabalho que você vai ser menos influenciado pelo mundo? Então Deus vai lhe conduzindo dessa forma. Então muitas vezes pessoas ficam esperando uma visão, algo extraordinário e miraculoso para a sua vida, enquanto Deus já deu a sua visão na sua palavra. E o que nós precisamos é apenas pensar com a mente de Cristo, pensar conforme as Escrituras. A nossa cosmovisão, ela deve ser cristã, ou seja, ela deve ser baseada naquilo que Cristo quer que façamos. Então não precisamos esperar algo extraordinário, algo surpreendente, anjos cantando, luz no quarto, ou um sonho dizendo o que você deve fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos ter o sonho como sonho. E às vezes pessoas ficam procurando, imaginando e se torturando, tentando interpretar sonhos que às vezes foram só sonhos. Foram flashbacks de algo que aconteceu na vida, foram uma junção de algumas coisas e sua mente então criou aquilo. Então, amado, se você quer ter a visão de Deus, se você quer ter Deus lhe mostrando, conduzindo a sua vida, a palavra de Deus nos diz isso de forma muito clara. Então eu não preciso esperar uma visão de Deus. Outra coisa que eu sempre digo, sempre falo, pessoas dizem: não, eu fiz isso porque eu senti paz no coração. Não, se eu sentir paz no coração, eu faço. Amados, cuidado. A paz no coração nunca deve ser o nosso termômetro para saber se o que estamos fazendo é certo ou errado. Porque nós sentimos paz no coração até pecando. Porque o nosso coração, a palavra de Deus diz, é desesperadamente corrupto. Ele nos engana. Ele pode pegar peças em nossa vida e nos dar paz em momentos errados. Então, amados, o que é que conduz a minha vida? O que é que me faz tomar decisões? É saber se aquilo realmente vai ser para a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que tudo quanto vamos fazer, até comer, deve ser feito para a glória de Deus. Então a primeira pergunta para se tomar uma decisão é: isso que eu vou fazer, essa decisão que eu vou tomar, vai glorificar a Deus ou não? E como é que vai glorificar a Deus? Eu vou ter mais tempo para Deus? Eu vou me aproximar mais de Deus? Eu vou levar pessoas a Deus? Eu vou ser usado por Deus? Eu vou fazer mais a vontade de Deus? Se essas respostas não forem positivas, provavelmente
você não está fazendo uma boa escolha. Eu vou orar para que Deus me dê esse carro. E aí, às vezes, fica na visão de se ter aquele carro, quer comprar aquele carro. E fica lá se enganando. As respostas não são positivas, mas quer ter aquele carro. E às vezes, o desejo para se ter o carro é para ostentar, para se ensoberbecer, para mostrar poder, mostrar alguma coisa, para se orgulhar. E não é essa a vontade de Deus para o homem. Eu quero ter esse carro porque eu vou poder servir mais o Senhor. Eu vou poder levar alguns irmãos comigo à igreja. Eu vou poder convidar pessoas e levá-los para cultuar a Deus conosco. Eu vou ter tempo para cuidar da minha família. Eu vou ter tempo para estar mais com minha família. Então esses são princípios que glorificam a Deus e que podem lhe dar condições de saber se aquilo que você está fazendo é ou não é a vontade de Deus. Então, amados, a vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita para aqueles que amam a Deus. É assim que a Bíblia diz. A vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita para aqueles que não estão conformados com esse mundo, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita para aqueles que negam a si mesmo, que entregam a sua vida como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Ou seja, para aqueles que não querem mais conduzir a sua vida, para aqueles que não tomam decisões mais para si, mas que tomam todas as decisões olhando para Cristo. A palavra de Deus também diz em Salmo 1, que o homem que medita de dia e de noite na palavra de Deus, ele terá então aquilo que Deus tem para dar. Diz no final dos Salmos que o homem que teme ao Senhor, que anda meditando na palavra de Deus dia e noite, vai prosperar em todos os seus caminhos, vai dar tudo certo. O homem que medita da palavra de Deus, ele vai ser conduzido, é o que diz Salmo 119, completo. Provérbios diz que quando buscamos a palavra de Deus mais do que o tesouro, mais do que pedras preciosas, mais do que muita coisa valiosa, o Senhor nos guia, o Senhor nos conduz em caminhos planos, em caminhos corretos. Ele nos livra de caminhos perigosos. Então, amados, não precisamos ficar mistificando a visão de Deus para a nossa vida. A visão de Deus é algo sobrenatural, porque vem da sua palavra. Porque ao meditarmos a palavra de Deus, ele vai nos dando algo que se chama sabedoria. Provérbios vai dizer que a sabedoria anda aí gritando pelas ruas, pelas praças, buscando alguém que a ouça. Ou seja, a palavra de Deus às vezes está na sua mesa, gritando, dizendo: eu quero conduzir a tua vida, eu quero dizer o que é que você deve fazer para que tudo aquilo que você vai fazer seja bem sucedido, para que você não entre em caminhos que lhe levem para longe de Deus e que lhe causem prejuízo. Mas sabe qual é o nosso grande problema, meus amados? É porque nós não queremos ouvir a sabedoria. Muitas vezes nós queremos ouvir o nosso amigo, queremos ouvir o nosso próprio coração, que é corrupto, que é desonesto conosco, e não queremos ouvir Deus falar através das sagradas escrituras. Por isso que dentro da teologia reformada tem 5 pontos que nos norteiam, que é somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Se você conduzir a sua vida baseada nesses 5 pilares, eu garanto a você que você vai saber mais sobre Deus e você vai ter a visão de Deus para a sua vida. Porque você vai estar sempre dizendo: a minha vida é somente para Cristo. Cristo é que está baseado em tudo na minha vida. A palavra de Deus é o suficiente, eu não preciso mais de nada. A palavra de Deus que me conduz. Eu vivo somente pela fé. Eu vivo somente dependendo da graça de Deus. E tudo que eu faço é para a glória dele. Coloque esses 5 pilares na sua vida e eu garanto a você que tudo que você fizer será bem sucedido.
talvez não seja bem sucedido aos olhos dos homens, mas será bem sucedido aos olhos de Deus. Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque Tua palavra é que nos conduz. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, é a Tua palavra que guia os filhos de Deus. É as sagradas letras, as sagradas escrituras, a poderosa palavra de Deus, a revelação especial de Deus aos filhos de Deus que nos conduz. Amado Deus e Pai, que o Teu Santo Espírito nos convença dessa verdade. Que cada irmão aqui presente possa, Senhor Deus, entender que na Tua palavra somente as escrituras, só as escrituras são suficientes para a nossa vida. Abençoa esses irmãos, Senhor Deus, cada um deles nas decisões que terão que tomar neste dia. Que os princípios básicos da fé cristã conduzam cada decisão de cada um dos amados irmãos nesse dia. Que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia que se renovou. Obrigado pela Tua proteção e já Te louvamos, porque entendemos que esse dia será para a Tua glória. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, tenham todos um bom dia. Irmão Alberto, irmã Carla, Deus abençoe, um forte abraço em vocês. Irmã Aniele, irmã Everton, que Deus abençoe também. Diga aí, grande Romeu, que Deus te abençoe, meu querido. Leandro, irmão Violeta, que Deus abençoe cada um de vocês, que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente em suas vidas. Um forte abraço no coração de todos e espero vocês amanhã às 6 horas, se Deus assim permitir. Um forte abraço, tenham todos um bom dia.